Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Johnny Penick e a Bíblia dos Sonhos e outros textos em prosa da Sylvia Plath. Primeiro, eu diria que esse é um livro que eu recomendo para quem já leu outras coisas da Sylvia Plath. Eu não recomendaria esse livro para ser o primeiro contato com a autora. Essa foi uma publicação póstuma, não é um livro que a autora queria publicar, ela não pensou na publicação desse livro. Então, ele é uma reunião de vários textos, alguns nunca publicados, alguns publicados apenas em revistas. Essa edição tem 4 partes. Tem uma apresentação, uma introdução do Ted Hughes, que foi o ex-marido da Sylvia Plath, com quem ela esteve até pouco tempo antes de morrer. Eles se separaram por conta das infidelidades do Ted Hughes. E nesse período de separação e de crise do casamento foi onde Sylvia Plath escreveu Ariel, o seu último livro de poemas, que também foi publicado postumamente. Os contos datam de épocas diversas. Parte desses textos foram textos que ela não conseguiu publicar e aí ela começou a rejeitar. Então, a gente tá lendo aqui textos que a própria autora não gostava desses textos. E aí ele vai criticar que ela se atém muito à veracidade das coisas e deixa pouco espaço para a imaginação. Sylvia foi considerada uma poeta confessional, então ela realmente escrevia muito a partir da sua realidade, do que ela sentia, do que ela vivia. A Redoma de Vidro é um romance de autoficção bastante baseado na experiência da própria Sylvia, os poemas dela também, e alguns contos aqui a gente também consegue fazer essa relação da vida da Sylvia com os contos. Mas eu sempre acredito que qualquer história, por mais real que seja, quando a gente passa para o papel, quando a gente passa para a fala, inclusive, já se modifica. Aquela coisa do quem conta um conto aumenta um ponto. Aquela brincadeira do telefone sem fio, que você fala uma palavra, você entende outra. O caso existiu, a não ser que seja um documentário totalmente realista, assim, a partir do momento que vira escrita, já vai ter um pouco de ficção ali, um pouco da perspectiva do autor. Como é um livro muito extenso, eu não pretendo aqui analisar conto por conto, trecho por trecho, mas eu queria apresentar esse trabalho para quem tem curiosidade de conhecer mais da Sylvia Plath. Resumo, é um livro bem fragmentado. Eu indico novamente para quem já tem algum conhecimento, quem quer ver essa faceta da Sylvia Plath contista. Não é um livro que eu acho que você tenha que ter pressa para ler ou colocar um certo cronograma de leitura, porque parece que hoje em dia, quando a gente fala de livros na internet, todas as leituras a gente já tem que pensar numa meta, num projeto, num cronograma, em ler aquele livro em um mês pra estar nos lidos do mês, não sei o que. Então, assim, foi um livro que eu li de maio até final de julho. A gente vê aqui uma certa linha temática, apesar da variedade, de ser de várias épocas. Os temas caros para ela aqui é saúde mental, principalmente no Johnny Penick, a Bíblia dos Sonhos. Em biografia dela, a gente sabe que ela tinha questões com saúde mental, com depressão, desde a infância. Ela vai falar, sim, sobre isso aqui. Eu acho que não tanto como em A Redoma de Vidro ou nos poemas, mas por conta do casamento, por conta de comparação com o marido, por conta da maternidade, coisas que, imagina, nos anos 50, isso não era muito falado, né? Tem um conto aqui em que ela fala sobre esses grupos de mulheres casadas que tem em bairros de classe média, que todas vivem igual, falam igual, se vestem igual e ficam aquela fofoca e vão pra igreja. E aí tem uma mulher que chega e não se enquadra dentro desse padrão. Os trechos dos diários, além dela falar da própria vida, ela também tá falando da relação dela com a escrita. Então o que a gente tem aqui? A narradora, ela se coloca inicialmente como uma assistente de um médico, de um hospital psicanalítico, e ela trabalha o dia inteiro escrevendo à máquina os sonhos dos outros. Ela diz que essa é a função, e ela diz que na visão dela o mundo é governado por Johnny Penick, que é uma metáfora, uma imagem que
Eu imagino que possa ser, além do que ela própria diz aqui, que Johnny Penick, o criador de todos os sonhos, eu acredito que seja esse rei do reino dos sonhos, mas do reino dos sonhos no sentido de uma fantasia, um delírio, uma loucura, ou até mesmo as questões psiquiátricas de cada paciente que essa personagem vai colecionando esses sonhos. Aqui vem um spoiler e você percebe que, na verdade, a narradora é uma das pacientes desse hospital. E isso se relaciona muito com a vida da Sylvia Plath, pois ela já esteve em hospitais psiquiátricos, é algo que ela inclusive fala também em A Redoma de Vidro. Ela também relata como é a sensação de receber choques elétricos, que era um tratamento muito comum na época, e acho que até pouco tempo. Ela não só descreve, ela escreve com uma profundidade poética intensa e angustiante também. A coroa de arame é colocada sobre a minha cabeça e a hóstia do esquecimento sobre a minha língua. Foi dado o sinal, a máquina os trai. No momento em que penso estar mais perdida, o rosto de Johnny Penick aparece numa auréola de lâmpadas e arco lá no teto. Seu amor é o salto de 20 andares, a corda no pescoço, a faca no coração. Ele jamais esquece os seus. Ela termina para mim esse conto como um poema. Então fica aí as interpretações do que seria Johnny Penick. Ele jamais esquece os seus. Então é como se esse lado dos sonhos ou da loucura talvez nunca deixasse a pessoa. E essa imagem que ela cria da coroa na cabeça e a hóstia do esquecimento eu acho fantástica. Quando a máquina os trai, eu fico pensando se é porque talvez não funcione do jeito que eles querem, que é imaginar você que dando choques e acalmar a pessoa, tirar as neuroses, né, a histeria, etc. E aí, quando você vai ver a data do conto e procura nos diários, tem uma coisa muito interessante que eu fui procurar nos diários a data desse conto, o que ela escreveu nessa época, e tinha páginas e páginas, umas 3 páginas, de mini biografias de pessoas pessoas que ela conheceu no hospital. Como é que eu sei disso? Porque tem assim, esses relatos de ela deu entrada no hospital e aí tem lá. Então, e quando você vai lendo, você vai entendendo que é como se fosse realmente ou ela tá inventando, ela inventou esses casos, botou no diário, ou são pessoas que ela realmente conheceu e que ela conversou e relatou, tipo, fulano de tal tá aqui porque o marido não sei o que, não sei o que. Então, é bem interessante. Assim. América é um conto que vai criticar esse sonho norte-americano, meio que falando da experiência dela, como que ela sonhava em ser essa aluna brilhante. O Caixinha de Desejos é um conto em que tem uma personagem que ela tem certa comparação com o marido, que sonha muito, sonhos meio aterrorizantes. E ela conta esses sonhos pro marido e depois de um tempo ela começa a parar de sonhar e ela se sente meio como se tivessem tirado uma capacidade que ela tinha de ter a imaginação fértil na infância e depois não ter mais. Ela sente que existe meio uma competição de sonhos entre ela e o marido, porque o marido vinha contar sonhos incríveis e ela ficava se comparando, tipo, eu não consigo ter esses sonhos e tal. Eu imagino que pra mim é uma metáfora de sonhos ser a inspiração, a escrita, e que a Sylvia poderia se comparar com o Ted Hughes, que também era escritor. Aí tem esse trecho que eu também amei, que é uma comparação. Como inveja o romancista, ela faz a comparação entre ser poeta e ser romancista, e tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: a poeta aprende a fazer tudo caber em uma mala. Então ela diz que tem pouco tempo e pouco espaço para fazer um poema. Tem outros contos também que se passam em hospitais psiquiátricos, mas esses são os temas gerais, relação marido-mulher, casamento, maternidade, saúde mental. Eu particularmente gostei de conhecer esse lado da Sylvia, apesar dela mesma rejeitar os contos e do Ted dizer também que não eram tão bons, eu amei e recomendo sim a leitura. Inclusive faço o convite para você participar do percurso Sylvia Plath, que é um percurso que eu estou montando pra gente se dedicar 4 meses a mergulhar na obra da Sylvia. Vamos ler A Redoma de Vidro, Johnny Penick e Ariel. Cada mês a gente vai conversar sobre um desses livros, iniciando no dia 27 de outubro,
aniversário dela, e terminando no dia 11 de fevereiro, a data em que ela morreu. Todas as informações vão estar aqui na descrição. Se você quiser saber mais, comenta, fala comigo no Instagram. E obrigada por assistirem, deixe seu like no vídeo e um beijo, até o próximo.